censura as decisões polêmicas do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral sobre eleições, fake news e Jovem Pan, que foi, segundo a própria Jovem Pan, está dizendo que foi censurada. E o STF e o TSE viraram um partido político? Dentro desse mesmo contexto, já que é o que eles vêm dizendo, né? Olha ali o STF e a história do Xandão, né? Da história do Xandão, que é o ministro... Deixa eu começar a responder nessa. Vai lá, William. Essa questão de censura, eu não concordo, isso não pode existir no Brasil. Agora, veja só. Porque diante da decisão que foi dada à Jovem Pan, muitos aí podem até pensar, dessa decisão que foi dada à Jovem Pan, pode respingar na gente aqui. Mas veja só. E aí o advogado sabe disso. Mas que é a decisão lá em cima, respinga, mas deixa eu explicar. Deixa eu explicar a questão. Que, baseado, a partir do momento que um meio de comunicação... Pode gerar jurisprudência. Pode gerar jurisprudência. Mas tem um detalhe aí. Eu acompanho a Jovem Pan, eu acompanho os programas quase todos da Jovem Pan. Né? A censura sou contra. Agora, tudo tem seu limite, Peterson. Eu vejo ali na Jovem Pan... Na Jovem Pan, pelo amor de Deus. E tem o limite da lei, né, Os caras, eles passam dos limites de esculhambar de uma forma aberta as autoridades, o Xandão, a turma do TSE, esculhamba, escracham. E, por exemplo, chama o menor nome é bandido lá. Chama Lula de ladrão num período em que é vetado você atacar. Nós estamos no período eleitoral. Aqui no interior, nós cumprimos rigorosamente a gente que apresenta o programa de rádio. Chega pro período eleitoral, a gente dá uma... A gente tem medo até de entrevistar. Colocar o ouvido Não, corta. Você estava pedindo voto. Lá é escrachada a Jovem Pan. Eles escracham, eles botam patoré. Muito fácil falar em censura, mas ninguém quer reconhecer. Aí quando eles são punidos, aí vem se vitimizando. Fomos censurados. Não, pelo amor de Deus, mano. A questão da censura, sou contra. Agora, tudo tem seus limites. Os caras lá da Jovem Pan, você escuta a CBN, não é daquela forma. Você escuta qualquer outra rádio, né? CNN, Band News. Né? Eles têm suas posições, mas de uma forma moderada. Olha, que essa história de imparcialidade não vai... A Jovem Pan, eles chamam Lula de escrachado, de ladrão, bandido, Xandão de bandido. Uma peruana lá, que participa do Money Show, eu esqueço o nome dela, Zoe Martins. Meu amigo, o que essa mulher diz com o TSE, o que ela diz com o Lula no período eleitoral. Existe um limite que é o limite da lei, né? E eu acho que eles foram maleáveis em apenas proibir alguns tipos de comentários. Porque antigamente tirava do ar, né? Aqui nós fomos, na líder, nós saímos do ar por 48 horas. Muito menos do que isso. Multas e mais multas. Eu assisti um episódio daquele programa Greg News, né? Com o Gregório do Vivier na HBO. Eu assisti um episódio que é sobre a Jovem Pan. O episódio destrincha a história da Jovem Pan desde a sua origem, quando ainda se chamava Pan-Americana, Rádio Pan-Americana. Que aí, parece que nos anos 80, sei lá, uma coisa assim, para conquistar a população mais jovem do país, a população estava se rejuvenescendo, trocaram o nome e botaram Jovem Pan. Jovem Pan. Então, assim, a história da Jovem Pan, desde quando era Pan-Americana, é repleta de outra coisa, de polêmicas de corrupção. E outra coisa, etc. Durante o período eleitoral, eles vestiram literalmente a camisa de Bolsonaro, cara. Só um candidato. E por que foi que a UOL, a Folha, saiu em defesa da Jovem Pan? Porque vestiram a camisa de Lula. Então é tipo assim, ó, eles têm um time deles, porque assim, também as matérias que o UOL coloca em relação a Bolsonaro nesse período, assim, é um negócio... Então, assim, por que a UOL, a Folha, está apoiando o pessoal da Jovem Pan dizendo que é censura? Porque também eles estão fazendo errado. Jovem Pan, não somente o Estadão, mas o próprio CNN também lançou também. O Globo também terminou lançando também um editorial também apoiado. Não cita a Jovem Pan, eles têm medo, mas o problema... A UOL foi explicitamente numa defesa da Jovem Pan, porque como Galvão diz, eles se solidarizam porque puxam por outro lado, para não ficar... Agora, tu sabe o que é que eu acho? No caso da UOL e da Folha de São Paulo, por exemplo, eu acho que não. Eu acho que o que está havendo nesses dois casos não é mentira, mas é excesso. Exatamente. O mosquito que fulano pisou ali era de Bolsonaro. Qualquer coisinha eles estão transformando em matéria. Mas no caso da Jovem Pan, você dizer que Lula é ex-presidiário também não é uma mentira, não é uma fake news. É a forma que você está dizendo. Então, assim, entenda. É porque a verdade vai interessar dependendo do seu lado. Se você é da canhota ou se você é da direita. Mas eu vi muito esse ano, coisa que eu nunca tinha visto em campanha. Pessoal da Globo que tem contratos que você sabe que não pode, declarando, a Fátima Bernardo daquela, declarando voto. Totalmente, eu nunca vi.
pessoas assim, de jornalismo, assim, declarando votos, não diria nem votos, apoio, literalmente. Petson. A Globo está inteiramente, não diria a Globo, mas os seus servidores, os seus funcionários declarando apoio literalmente ao partido, ao Lula. Deixa eu falar uma coisa. E aí a Jovem Pan pelo Bolsonaro. A opinião nessa questão aí. Depois tem Claudinilo aqui, vamos lá. Lezinho e Claudinilo, vamos lá. E o que eu vou dizer tem tudo a ver com ele, por isso que eu pedi para antecipar a fala, para que ele possa justamente depois fazer o complemento. O que é que acontece? E não vá dizer ou escrever o que eu vou falar agora, que eu sou a favor da censura. Mas, tipo assim, eu fui processado no nosso programa de rádio por ter dito a seguinte frase: fulano de tal é tão frio politicamente que tem coragem de matar a família e ir ao cinema ver um filme. Ninguém na época disse que isso era censura, porque o cara foi lá, foi para a justiça e o juiz me condenou tal. Você falou essa frase fazendo referência a um filme brasileiro? Uma metáfora, justamente, é um filme brasileiro chamado Matou a Família e foi ao cinema assistir o filme. Então, o que é que acontece? Você imagina só se não existisse o TSE, se não existisse a Justiça Eleitoral, que é um órgão para quê? Para elaborar as regras, disciplinar as regras numa eleição. Se não existe a interferência, e eu não estou defendendo a atuação do TSE em relação a esse caso da Jovem Pan, só estou contextualizando. Se não existisse o TSE, o que mais poderia se ouvir de uma Jovem Pan, de uma Globo News, de uma CNN, enfim, pegando aqui a deixa de Josivan, de Luiz Fernando Mifô. O que acontece no Brasil hoje, e isso muito em razão do debate acalorado das eleições desse ano, é um exagero. Eu acho que a Jovem Pan exagerou, como também em certos programas, em certos comentários, a Globo exagera, a CNN exagera, às vezes também o Diário do Sertão pode exagerar, a Líder FM pode exagerar, mas aí a gente tem que ter justamente os órgãos fiscalizadores da lei. Balizamento, né? Porque senão vira bagunça. É balizamento, senão vira né? bagunça. Daqui a pouco está chamando todo mundo de ladrão, de bandido, de miliciano, de pedófilo, enfim. Por aí se vai. E a lei é bem clara, né? Está aí Agora, para atender. Mas você não acha, já passar aqui para Claudinilo, você não acha que Alexandre de Moraes, o Xandão, como eles chamam, não deveria ter assumido a presidência, já que ele já vinha diretamente com um confronto direto com o Bolsonaro. Ele já vinha com um confronto direto com o Bolsonaro. Mas se ele não assumisse, não seria a declaração? Interna lá deles, né? Eles não, mas não tem a história, de que ele é eleito, né, para assumir a presidência. Não é que ele deveria ter dito, não, eu não posso, eu não vou assumir. Não, mas se ele fizesse isso, ele estaria assumindo que ele está usando de forma pessoal as decisões. Vamos falar agora bem juridicamente dos casos que a gente está debatendo aqui. Doutor Claudinilo. Da censura e da interferência dos tribunais, né? Primeiramente, deixe-me só registrar aqui a audiência do meu tio, lá no assentamento de Santo Antônio, né? Edmar está assistindo, mandou aqui a mensagem, tenho que registrar. Pronto. Vamos lá a respeito disso. Primeiramente, a respeito de censura. Eu já trabalho com assessoria política na época das eleições, assessoria jurídico-política. E diversas vezes eu representei rádios para que, por exemplo, lesse notas dos nossos candidatos. Se a gente for levar pelo lado da comunicação, a censura. Você só ser obrigado a ler uma versão que o candidato está judicialmente mandando que você leia, né? Através da magistrada, por exemplo. Isso. Eu já consegui aqui em Cajazeiras, junto com a equipe jurídica que a gente fazia parte, de que, por exemplo, durante um dia inteiro, uma rádio passasse uma nota, fulano de tal é candidato sobre o número tal e tal, não sei o quê. Isso é uma espécie de manipulação da mídia. Mas a gente usa os meios legais para isso. E a regulamentação legal. O que está acontecendo na eleição também é a regulamentação legal. E a gente, pronto, um dado bem interessante, essa polêmica que criou agora nessa última semana a respeito das inserções, né? Que a candidatura de Bolsonaro usou até a força do governo, que eu achei errado demais um ministro ir para uma emissora fazer uma coletiva e dizer aquilo, entendeu? Usando a força do governo. Foi dentro do Palácio do Planalto. Isso, e ali já dá pronto, usando a lei, ali dá um abuso de poder político. É conduta vedada, né? É conduta vedada, né? E distorcendo a verdade dos fatos. Porque nós sabemos que o judiciário ele apenas
fiscaliza, apenas diz como vai ser feito, né? Levando para um cenário municipal para que as pessoas entendam. Quando começam as eleições, o judiciário chama representantes de cada coligação, de cada candidato, né? Faz um sorteio da rádio que vai gerar o guia eleitoral, que vai distribuir para todas as outras rádios, né? E deixa que as pessoas, que os candidatos mandem suas inserções. Os partidos é que têm a obrigação. Exatamente. Aí as informações chegam para o povo que foi o TSE que não mandou. Né? Que foi o TSE que não mandou. Então, assim, propositalmente, existe um discurso para tendenciar as pessoas a votarem em certos candidatos e demonizar outros candidatos. A manipulação política. Entendeu? Então, assim, de certa forma, a gente tem o Brasil, como eu disse lá no início, quando a gente falava da polarização política, o Brasil ele vai ter uma afirmação da democracia a partir dessa eleição. Porque o presidente que ganhar, ele vai ter que chamar a população, chamar o povo para respeitar as instituições. No STF, no TSE, existe uma rotatividade de ministros na presidência. Isso não foi porque a eleição agora era Bolsonaro que estava disputando, não, minha gente. Não é porque era Bolsonaro que estava candidato, não era porque é o Lula que está candidato, não. Existe um período específico para que os ministros eles tomem posse através da presidência. Isso acontece no STF, isso acontece no Tribunal de Justiça da Paraíba, no TRE da Paraíba, no TSE, são em todos os poderes constituídos juridicamente do nosso país. Mas a manipulação da informação é demais. E aí a gente leva também para um ponto de que as pessoas, muitas das vezes, sabem que a informação está errada. Eu tenho amigos meus, juristas, que têm conhecimento que a informação está errada, mas levam adiante. Né? Porque adiante pode ser uma pessoa que não tenha o conhecimento legal e vai achar que está certa, vai ser manipulado por aquilo. A eleição no nosso país, ela se tornou uma eleição para alienar as pessoas. Isso é muito grave. Inclusive, Pet falou, estava falando do Alexandre de Moraes. Eu acho o seguinte, o Alexandre de Moraes, eu não sei se, como o Claudemir falou, não sei se é por coincidiu na rota. Coincidiu, foi só uma coincidência. Pronto. E que bom, sabe por quê? Porque mesmo que não fosse por rotatividade, fosse por escolha de fato, o Supremo, o STF, e no caso do Poder Legislativo, o TSE, vislumbrando a gravidade que se tornaria a eleição, com certeza escolheria ele também, se fosse o caso, porque ele é o ministro... Ô, Josivan, deixa eu só fazer um complemento aqui, por exemplo, da comarca de Caiazeiras, da zona eleitoral. Por exemplo, a senhora juíza, a doutora Maius, teve que pedir uma licença por saúde agora nessa semana e assumiu o doutor Emerson. Então, se a gente for... Não, o juiz assumiu porque ele tem uma tendência e não sei o quê. Não, minha gente. O juiz é uma pessoa que ele pode adoecer, ele pode pedir uma licença, né? Existe uma rotatividade nas zonas eleitorais, porque o juiz, ele cumulando o eleitoral e cumulando uma vara, ele vai ganhar melhor. Os próprios juízes fazem esse acordo de fazer essa rotatividade. Tu vai ficar 2 anos, eu fico 2 anos e assim vai, entendeu? E se o caso, existe muita coisa a ser esclarecida para a população. No caso do TSE, se fosse uma questão de escolha de fato, eles escolheriam o Alexandre de Moraes, sabe por quê? Porque eles vislumbrariam a gravidade que a eleição se tornaria, e eu acho que só Alexandre de Moraes tem pulso. É o único ministro ali que teria pulso. Mas o problema que eu vejo enfrentar o que está acontecendo. Quando Alexandre de Moraes deu a decisão de que o PT não poderia explorar o episódio lá da declaração de Bolsonaro sobre pintou um clima, ninguém chiou, né? Tem diversas decisões. Pelo contrário, né? Disse que foi a decisão mais acertada. Em relação a essa questão da postura dos ministros, a única coisa que eu discordo da postura é assim. Ministro da Suprema Corte americana, ele sequer dá entrevista. Você não tem uma entrevista de um ministro da Suprema Corte americana. No Brasil, existe uma ministra que eu acho que tem um perfil que todos os outros, se seguissem, o Supremo não estaria na situação que está hoje, que é a ministra Rosa Weber, que hoje é a presidente. Ela não dá entrevista. Você pode pegar todas as matérias que falam sobre bastidores do STF. O único gabinete que os jornalistas não vazam informação, né, não tem informação vazada, é o de Rosa Weber. Para mim, esse é o modelo ideal de ministra. Não acho que o André Mendonça, com essa subserviência a Bolsonaro, seja uma referência. Não acho que um Gilmar Mendes, com essa forma mendiana, né, de ser, gilmaniana de ser, que é única, seja um exemplo para a Suprema Corte Brasileira,
Acho que nós temos alguns juízes ali que são, por exemplo, Roberto Barroso, acho detestável do ponto de vista da postura dele. Acho que o outro juiz, um outro ministro que sumiu, que faleceu infelizmente, que foi o Teori Zavascki, que também tinha um perfil muito parecido com o de Rosa. Acho que o grande problema é que os ministros hoje, eles acham que são um popstar. E eles são juízes. São ministros, mas antes de qualquer coisa são juízes. E deveriam se preservar para que a imagem da corte fosse preservada.